Olá, que bom receber você mais uma vez aqui para nossa série de reflexões na Palavra do Senhor. Como eu tenho dito a vocês, eu creio que a Bíblia não é um livro que foi escrito há centenas de anos atrás e que ficou presa ao tempo no seu significado, no seu sentido e no seu propósito. Mas eu creio que a Bíblia é a Palavra do Senhor e não haverá nenhum dia da história deste mundo que a Bíblia não seja a palavra do Senhor, que ela não seja atual, que ela não traga para nós os ensinamentos verdadeiros daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer para mim e para você. Hoje eu quero voltar os meus olhos mais uma vez para a história triste de Caim e Abel. Desde que o pecado entrou na história da humanidade, você sabe que tudo já não funcionava da forma como Deus havia programado. Não quer dizer que a situação saiu do controle do Senhor, porque Deus não se vê em uma situação da qual Ele tenha perdido o controle. Deus continua conduzindo cada detalhe da história. Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus não era o pecado. O plano de Deus não era o sofrimento. O plano de Deus não eram as lágrimas que você tem derramado todos os dias. O plano de Deus não era você viver da forma como você está vivendo, no limite das suas forças. O pecado é um intruso, o exercício da nossa liberdade que resultou na situação da qual a humanidade entrou quando o pecado começou. Adão e Eva viram dentro da sua própria casa, dos seus dois filhos, o primeiro homicídio. Abel foi assassinado por Caim. Mas seja o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O que eu encontro aqui, neste breve relato da Bíblia, era que os dois irmãos tinham aparentemente um bom relacionamento. Tanto que quando Caim convida Abel para ir para o campo, Abel vai. Abel não suspeitava de nada, Abel não tinha nenhuma razão para desconfiar que o seu irmão pudesse ou faria alguma coisa contra ele. Mas estando eles lá no campo, fora da vista do Adão, da Eva, e talvez até, quem sabe, pensando longe do olhar divino, Caim investe contra o seu irmão Abel e o mata. Quando o pecado entrou na humanidade, nós passamos a ter um conflito dentro de cada um. Este conflito é entre a nossa natureza humana, pecaminosa, e a nossa natureza espiritual. Essa natureza espiritual são os resquícios que Deus deixou dentro de nós, resquícios que nós carregamos da vida perfeita que Adão e Eva foram criados. Mas ao mesmo tempo temos uma natureza humana pecaminosa, que é aquela natureza que nos leva a fazer aquilo que não é a vontade do Senhor. Nós vivemos no meio deste conflito, é uma batalha, uma guerra entre a natureza humana e a natureza espiritual. Agora, o que vemos no relato de Caim e Abel foi que Caim, infelizmente, permitiu que sua natureza humana pecaminosa ganhasse muita força, tivesse rédeas soltas e ficasse muito maior do que deveria ter ficado. Por outro lado, sua natureza espiritual estava pequena. Ele não deu ao Senhor a oferta que Deus havia pedido. Ele questionava, era rebelde. Já Abel não. Abel cuidou da sua natureza espiritual e seguia Deus e a vontade do Senhor. E mesmo assim, enganado, levado ao campo, Caim deixou a sua natureza humana pecaminosa aflorar e ele então mata o seu irmão Abel. Se todos nós temos essas duas naturezas, o meu convite a você hoje é: alimente a sua natureza espiritual. Essa natureza humana que nós temos pecaminosa, ela é carregada dentro de nós porque nascemos em pecado, somos seres pecadores e essa natureza, ela se movimenta todo o tempo. Com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com aquilo que você pensa, que são contrários à vontade do Senhor, essa natureza humana pecaminosa se alimenta. E se ela se alimenta muito fácil de tudo aquilo que você faz, da forma como você vive, você precisa alimentar sua natureza espiritual para que ela fique mais forte, para que ela não seja facilmente vencida pela sua natureza humana. E como é que você alimenta? Oração, o estudo da palavra, a devoção, cuidando
em todo o tempo de estar conectado com o céu e fazendo a vontade de Deus em todas as suas ações. Cuidado, a natureza humana pecaminosa, ela pode te levar a fazer aquilo que você não quer, aquilo que você não gosta e aquilo que você não pretende. Portanto, alimente sua natureza espiritual para que você seja vencedor cada dia na sua vida. Fecha os olhos e vamos orar. Senhor Deus querido, obrigado pela mensagem da Tua Palavra. Ajuda-nos a alimentar a nossa natureza espiritual cada dia mais, para que tenhamos força e vigor diante das tentações, diante dos problemas que virão. Por isso colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e amanhã voltamos com mais uma reflexão da Palavra do Senhor.